Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o coração de cada um de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente no Evangelho segundo Lucas, desta vez no capítulo 1. Acabamos de ler no início do culto, capítulo 2. Vamos retroceder um pouquinho no tempo e ler o primeiro capítulo. Do versículo 26 até o 38. Lucas 1, do 26 ao 38, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Essa virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É claro, meus irmãos, que neste domingo eu falaria com vocês a respeito do Natal. Amanhã já estamos na véspera de Natal. Na nossa cultura, nós comemoramos o Natal, na noite anterior, nós começamos a comemoração na noite anterior, e então já estamos aí às vésperas, na verdade, das comemorações que a gente tem em nossos lares, em nossas famílias e assim por diante. Nós sabemos que a data em si não tem uma importância espiritual. Nós nem sabemos quando é que foi que Jesus nasceu. E se Deus não deixou registrado o dia do nascimento de Jesus, é porque Ele não tinha interesse em que a gente ficasse comemorando. Não havia uma data certa para nós comemorarmos. Jesus nos ordenou comemorarmos, sim, sua morte e ressurreição na ceia. E mesmo assim Ele não deu data. Ele disse: sempre que vocês se reunirem em meu nome, façam isso. Então, o cristianismo ele não está tão preocupado assim com as datas, quanto com o significado das realidades espirituais. Mas, por outro lado, sendo nós brasileiros e vivendo numa cultura ocidental, eu mencionei ainda há pouco, durante a profissão de fé do Ivan, que há muitos cristãos nesse exato momento que não podem sequer se reunir em nome de Jesus livremente. Recentemente, um missionário esteve lá na Vila Maria e ele nos contou como é que aquele pessoal, ele não pode nem dizer em que cidade, em que país ele está, ele apenas nos diz que é na região do Oriente Médio. E ele diz que lá as pessoas que se convertem do islamismo, elas não podem se reunir para louvar a Jesus, não podem ter uma placa na frente do local em que se reúnem, não podem ter um CNPJ, nada disso. Eles se reúnem nas casas uns dos outros. E mesmo assim eles não se reúnem de uma vez. Eles marcam, são uma dúzia de irmãos, 2 dúzias de irmãos. Um chega a meio-dia,
o outro chega, um casal chega 13h, uma família vem às 3h, para não despertar atenção, porque aí o vizinho não sabe se o que veio chegou antes já foi embora, e ninguém percebe um ajuntamento. E eles não podem cantar, eles apenas leem as letras das músicas, ouvem, leem o texto bíblico e tudo mais, não cantam. Quando eles querem se reunir para cantar, eles vão para o meio do deserto. Andam alguns quilômetros para longe da vila, no meio do deserto, e lá eles podem soltar a voz, como nós fizemos livremente aqui. Então, nós temos que agradecer a Deus, vivemos num país em que podemos fazer tudo isso, e se vivemos num país em que a comemoração do Natal é feita publicamente, nós nos aproveitamos disso para lembrar ao mundo o verdadeiro significado do Natal, e também, por outro lado, despertar no nosso coração, porque se há uma bênção em vivermos num país livre como o nosso, em que podemos praticar o nosso cristianismo à vontade, também há um risco de nós, por causa da nossa liberdade, sermos tão tomados pelos afazeres, pelas correrias, pelas manifestações culturais do Natal, né? Já até mencionamos ali, né? As irmãs até mencionaram, né? São os encontros sociais, é a ceia de Natal, é o presente, é o comércio, tantas coisas podem envolver o nosso coração, que esta mesma verdade espiritual do Natal, que o mundo já desconheceu, pode ficar em nosso próprio coração meio nublada, meio obscurecida, né? Meio escondida embaixo de tanto entulho, de tanta coisa que a gente vai colocando em cima do tal do Natal, né? Então, obviamente, eu vou aproveitar esta oportunidade para nós voltarmos o nosso coração ao verdadeiro Natal, ao nascimento de Jesus. E, de fato, isso tem tudo a ver com o propósito de Lucas ao escrever, né? Vocês sabem que Lucas não estava ali entre os primeiros discípulos de Jesus, ele foi um auxiliar do apóstolo Paulo nas suas viagens, e ele começa o seu evangelho dizendo assim: olha, eu fiz uma pesquisa a respeito de tudo o que aconteceu com Jesus e vou registrar agora para vocês que vêm depois, como eu mesmo, né? Como o próprio Lucas veio depois e fala, vou registrar para quem vier mais depois ainda do que eu. E assim nós nos encaixamos nessa história. Ele, no começo do seu evangelho, da sua narrativa, ele diz que estava fazendo uma exposição em ordem, né? De acordo com os testemunhos que ele tinha coletado, né? Uma narração coordenada dos fatos, ele diz lá no primeiro versículo do seu evangelho. Então, ele vai narrando as coisas que ele percebe que são importantes, e ele é o único que conta grande parte das histórias que giram em torno do nascimento de Jesus. Marcos mesmo não dá nenhuma atenção para isso, já começa com Jesus iniciando o seu ministério com João Batista, seu primo, o batizando. João também não dá muita atenção para isso. Ele fala a respeito do Filho de Deus antes da sua encarnação, lá no começo do mundo, quando ele, com sua palavra de poder, criou todas as coisas. Mas a infância de Jesus, ou o nascimento de Jesus, ele também não dá atenção, ele só diz que a luz veio ao mundo, e veio vestindo a natureza humana, veio portando a natureza humana, mas não foi, por isso, então, reconhecida pelos seus. Mateus gasta algum tempo com isso, mas Lucas, então, é o que mais fala a respeito. E ele, então, fala, em primeiro lugar, do nascimento de João Batista. É o único que conta essas histórias. Depois você pode relembrar isso lendo o capítulo 1 inteiro. E agora, na metade do capítulo 1, aqui onde a gente leu, ele fala da predição do nascimento de Jesus. Então, ele começa falando das predições a respeito do nascimento de João Batista, as predições a respeito do nascimento de Jesus, e, por fim, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, já no capítulo 2, que foi onde a gente leu agorinha há pouco. Agora, é interessante nós entendermos tudo isso, porque Lucas não está apenas contando histórias.
Ele não está apenas dizendo assim, olha, tem umas histórias bonitinhas que os outros evangelistas não contaram, eu vou contar também. Não. Ele, quando conta, em primeiro lugar, as predições do nascimento de João Batista e depois as predições do nascimento de Jesus, ele está mostrando uma relação entre esses dois, porque João Batista se tornou muito famoso nos dias que antecederam o ministério de Jesus. Tanto é que Herodes o prende e, inclusive, manda matá-lo, né? Manda decapitá-lo em seu devido tempo. Isso tudo antes de Jesus começar a ter também o seu lugar, o seu reconhecimento ali na Galileia. Então, há algumas comparações que são interessantes de fazer neste capítulo entre aquilo que aconteceu com Isabel, né? Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, e aquilo que aconteceu com José e Maria, os pais de Jesus. Então, veja, por exemplo, Zacarias e Isabel. Isabel já era uma pessoa idosa e era estéril. Mas o anjo vem e diz que ela vai ter um filho e ela, de fato, engravida. Isso é uma maravilha, isso é um milagre de Deus. Mas é um milagre que já tinha, digamos assim, antecedentes. Lá no Antigo Testamento, Deus já tinha feito isso algumas vezes. Vocês certamente devem estar, pelo menos, se lembrando de Sara, né? Sarai, mulher de Abrão, que recebe também, na sua velhice, já com 70 e tantos anos, a promessa de Deus com a concepção do seu filho. Então, é uma maravilha, um milagre, certamente, mas, em seguida, Lucas diz, Maria também recebeu a visita do anjo Gabriel, mas, no caso de Maria, ela era ainda virgem. Claro, na nossa época, quando diz lá que aquela jovem estava desposada com certo homem, nos dá a impressão de que ela já era casada. Mas lembre-se, lá no Oriente Médio, o costume era que uma mulher fosse prometida a um homem por seus pais num contrato entre as duas famílias que era válido mesmo antes deles se casarem. Ela já era, digamos assim, contratada em casamento para José, ainda que eles já não estivessem morando juntos sob o mesmo teto, ainda não tinham consumado o seu casamento. Então, ela era virgem, né? Era uma jovem, possivelmente uma adolescente, ainda como era comum que as mulheres se casassem, e ela, então, está aguardando o tempo devido para se juntar ao seu marido. Uma virgem que fica grávida. As idosas grávidas da antiguidade, a gente já conhecia. Isabel é mais uma delas. Mas uma virgem que engravida sem, como ela mesma diz, né? Eu não conheço o homem, né? Quando ela explica para o anjo, né? Versículo 34, como será isto, pois não tenho relação com homem algum. Então, esse milagre nunca tinha acontecido. Ele é inédito, é inaudito. Nunca ninguém ouviu falar de uma virgem concebendo. Gabriel também saúda Maria como favorecida, né? Ele diz, o Senhor é contigo, alegra-te. Na Nova Versão Internacional, ao invés de favorecida, ele traduz assim, alegre-se agraciada, né? O cumprimento, no versículo 28, aí, do anjo à jovem Maria. A tradição católica costuma traduzir essa saudação como cheia de graça. Mas, ainda que essa tradução seja possível, ela é cheia de graça porque Deus derramou graça sobre ela, não porque ela pode derramar graça sobre outras pessoas, né? Esse é um absurdo de tradução aí, porque a fonte da graça, o próprio anjo está anunciando. Que graça é essa que o anjo está anunciando? Que Deus estava derramando sobre ela a bênção, a graça, portanto, de ser mãe do Filho de Deus. Essa é a graça, por isso que ela é muito agraciada, ela recebeu muita graça, né? Não é porque ela é fonte de graça para outras pessoas. Então, esse erro de tradução, às vezes,
atrapalha aí o entendimento das pessoas a respeito do Natal. O protagonista do Natal é Jesus, em todo o sentido. Mas o anjo, então, fala que ela é cheia de graça, mas não explica inicialmente, e por isso a jovem fica perturbada, né? O texto diz que ela fica perturbando-se muito, pensando a respeito do que significava essa história dela ter receber muita graça, né? Ela era apenas uma jovem, versículo 29. Ela era apenas uma moça pobre, prometida para o carpinteiro da cidade, formando um casal tão simples que eles tiveram que apelar para uma exceção que havia na lei da época, né? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 24, diz que quando nasce Jesus, eles vão oferecer um sacrifício a Deus, porque a lei de Moisés exigia, mas a lei de Moisés exigia o sacrifício de um outro tipo de animal, de um cordeiro. Mas eles eram tão pobres que eles oferecem havia uma exceção na lei, e eles oferecem, então, 2 pombinhas, ao invés de um cordeiro, conforme estava lá na lei de Moisés, em Levítico capítulo 12. Então, ela na sua simplicidade extrema, de uma jovem, né, de uma mulher, de uma jovem ainda inexperiente, muito pobre, muito simples, ela diz: mas cadê essa graça toda que eu estou recebendo? Né? Que favor é esse que eu não estou vendo? O que será que está acontecendo? E o anjo, então, a tranquiliza no versículo 30, dizendo: não temas, que é uma das expressões mais repetidas por Deus nas Escrituras, quando Ele se revela a alguém, né? Quando Ele se revela através de uma visão, através de um sonho, através de uma sarça ardente, como no caso de Moisés, mesmo Jesus, em várias ocasiões em que Ele aparece aos seus discípulos, por exemplo, depois da sua ressurreição. Essa expressão, não temas, falada pelo anjo para Maria, é muito comum. Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Noé também já ouviu isso, Davi. E aí, então, o anjo começa a explicar a sua mensagem, né? Ele é um mensageiro e tem uma mensagem importante. Ele anuncia a gravidez da jovem, fala também do nome do bebê e, principalmente, descreve o futuro desse bebê. Do versículo 31 ao 36 está a fala do anjo para Maria. E o próprio anjo faz esse paralelo que eu estou traçando aqui entre Ana e Zacarias e agora Maria e José. Então, algumas diferenças entre esses 2 anúncios, né? A primeira delas é, digamos assim, a resposta, né? A iniciativa, digamos assim. Primeira diferença, porque Zacarias e Ana estavam orando a Deus pedindo um filho. E Maria não estava orando pedindo nada, uma iniciativa exclusivamente de Deus que decide descer até ela e estar com ela, né? O Senhor é contigo. Uma segunda diferença é que Zacarias não conseguiu acreditar no anúncio do anjo. No versículo 18, lá que a gente não chegou a ler, diz que Zacarias não conseguiu crer e, inclusive, foi até mesmo penalizado por causa disso, né? Zacarias pergunta para o anjo que anuncia que a sua mulher vai ficar grávida: mas como eu vou saber disso? Eu sou velho. Ou seja, que garantia você me dá? E por isso, inclusive, o anjo deixa ele mudo até o dia em que as coisas acontecem, né? Mas Maria não. Maria, no versículo 38, se declara pronta para o agir de Deus. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Quando ela pergunta o que é que vai acontecer, ela não está duvidando do anjo, mas é que o milagre é tão diferente que ela não consegue compreender de início. No caso de João Batista, a sua grandeza está no voto que seus pais vão colocar sobre a sua vida. Ele vai ser um nazireu. No versículo 15, fala que ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Mas a grandeza de Jesus está na sua própria filiação espiritual. Versículo 32 diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então, João Batista é grande porque ele não beberá vinho, mas Jesus é grande porque ele é Filho do Altíssimo. Olha a diferença.
João será o preparador, né? Ele vai preparar o caminho do Senhor, convertendo muitos, né? Versículo 17 diz que ele vai adiante do Senhor para converter muitos ao Senhor. Mas Jesus não, Jesus é o próprio Senhor que está indo. Ele diz que ele é o Filho do Altíssimo e terá o trono de Davi, seu pai. Esse trono de Davi é porque Deus, desde lá no segundo livro de Samuel, Deus tinha prometido para Davi que um descendente de Davi seria um grande rei e o seu trono seria abençoado por Deus para sempre. Deus repete essa promessa para Salomão e depois Daniel também, o profeta Daniel, tem uma visão nova deste reino e diz que esse reino jamais vai ter fim. Então, se João Batista está cumprindo as profecias, sendo aquele que vem preparar o caminho do Senhor, Jesus agora é o próprio cumprimento das profecias, sendo o Senhor, o Filho de Deus, o Filho de Davi, que vem para reinar para sempre. Então, as diferenças são muito grandes e Lucas, então, traça esse paralelo entre um e outro. Um é o Filho do Altíssimo, né? Esse título que vai destacando Jesus e que vai mostrando que ele cumpre todas as promessas de Deus para o seu povo. Ele é o herdeiro do trono de Davi, ou seja, ele é o Messias que todos esperavam. Então, as promessas de Deus agora estão se cumprindo de maneira maravilhosa. E Lucas vai mostrando, então, que essas promessas vão se desenrolando como se fosse um pergaminho que vai se abrindo e vai liberando essas bênçãos que Deus tinha guardadas para o tempo certo. Começando com João Batista, que já é uma coisa maravilhosa, Zacarias e Isabel recebem o anjo Gabriel, recebem uma promessa de um filho na sua idade mais avançada, um filho abençoado por Deus, um profeta de Deus, mas esse pergaminho vai se desenrolando mais ainda e uma virgem recebe a promessa de receber no seu ventre a atuação do Espírito de Deus. O Filho do Altíssimo estará no seu ventre, será o seu filho. Então, esse reinado que Jesus inaugura e que Gabriel anuncia, vai mostrando, então, que Jesus é superior a tudo que estava para de trás dele. João Batista era grande, mas Jesus era o Filho do Altíssimo. Os profetas antigos tinham profetizado a respeito de Jesus, mas ele é maior do que cada um deles. Davi com o seu reino maravilhoso lá atrás, mas Jesus ia ter um reino sem fim. E tudo isso, então, vai culminando para o anúncio de que Jesus estava chegando. O Salvador havia chegado na barriga da jovem Maria. Esse é o anúncio, essa é a mensagem do Natal, este é aquele que, diante de quem Maria se dobra, se curva e diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. Essa reação de Maria, meus irmãos, não é à toa. Essa reação de submissão dela, essa reação de adoração a Deus dela, é, de fato, a única reação possível diante da mensagem do Natal. A mensagem do Natal, conforme nós a vemos estampada nas vitrines, nos shoppings, nos cartões e nas mensagens da televisão, na propaganda, em todos esses lugares, não é uma mensagem diante da qual você se ajoelha. Não é uma mensagem diante da qual você se submete. A mensagem do Natal que nós ouvimos e ela é repetida aos nossos ouvidos o tempo todo, é uma mensagem na qual parece que nós, inclusive, nos engrandecemos. O pessoal às vezes fala do espírito do Natal e quando você ouve o mundo falar a respeito do Natal, dá a impressão que a mensagem do Natal é: você pode e você consegue. Passe o cartão de crédito em 12 vezes que você vai conseguir um Feliz Natal. É isso.
É a mensagem de que você tem o poder nas mãos para ter a ceia, para ter o presente, para conseguir a viagem, para realizar o teu sonho. Esta é a mensagem. É uma mensagem que te coloca de pé, você que está ouvindo. É uma mensagem que fala ao teu coração, te engrandecendo, inclusive colocando orgulho em você. Poxa vida, a minha ceia está caprichada. Poxa vida, o meu presente foi mais bacana do que o do outro. Poxa vida, comprei aquilo que eu tanto queria e vou mostrar para as pessoas. Aquela roupa, aquele carro, aquele móvel, aquela televisão maior, né? Eu tinha uma de 32, agora eu tenho uma de 45, e ano que vem eu vou querer uma de 75, e assim vai. A mensagem do Natal ali fora é essa. Coloque-se de pé. Você é cheio de graça. Mas a mensagem do Natal é: alegra-te você que recebeu graça. Não são só os católicos que traduzem errado a saudação do anjo Gabriel. O mundo está sempre traduzindo errado a mensagem do Natal para nós. E nós podemos cair. Nós podemos ouvir. Nós podemos atender a esta mensagem falsa. Mas a mensagem verdadeira é a mensagem de que Deus teve tanta graça que Ele enviou o seu Filho para reinar sobre pecadores. E o seu reino jamais terá fim, porque é um reino de graça. Diante dessa mensagem, Maria está corretíssima. Ela só pode se abaixar, ela só pode se curvar, ela só pode se submeter. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. E nós, que outra reação poderíamos ter? Senão também nós nos curvarmos e dizermos: aqui está os servos, as servas, as famílias do Senhor, a igreja do Senhor, as crianças do Senhor. Se Deus enviou o seu Filho para reinar, se esta é a mensagem do Senhor, se esta é a mensagem do Natal, o Altíssimo enviou o seu Filho para reinar e o seu reino jamais terá fim, a única resposta devida, a única resposta correta é: reina sobre mim, Senhor. Foi isso que Maria fez. Que se cumpra em mim a tua vontade. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é feita no céu. Os irmãos sabem que não foi essa a única reação produzida pela mensagem da vinda de Jesus. Mateus é quem registra que Herodes e toda a corte tiveram a reação oposta. Quiseram matar aquele que vinha reinar. Né? Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque, de alguma maneira, ele deveria eliminar a concorrência. Os nossos corações, naturalmente, não gostam da mensagem de que o rei chegou. O que nós gostamos mesmo é de sermos os reis da nossa própria vida. Mas, se for assim, nós estaremos negando a mensagem do Natal. A submissão de Maria é a única resposta possível. E isso nos leva a uma pergunta, ou algumas perguntas. Qual tem sido a sua postura diante da mensagem do Natal? Ela tem sido uma mensagem que renova para você as esperanças de que o reino de Deus, está instaurado por Jesus 2000 anos atrás, te alcançou e vai conduzindo a tua vida conforme a vontade do Rei? A mensagem do Natal é para você uma mensagem cujo centro é Jesus? Ou você tem se deixado levar pelas imagens do bebê indefeso, inocente, que precisa dos cuidados da sua mãe, e tem de fato pensado que a história gira em torno de você? Que a sua história é conduzida por você mesmo? Que o teu futuro está nas suas próprias mãos?
Que as tuas decisões são aquelas que valem a pena? Será que você tem se enganado com a aparência com que o rei chega? Será que você tem se enganado com a aparência do Natal do mundo? De consumo, de ostentação, de festas, de risos forçados e superficiais? Ou será que você, ao pensar no Natal, pensa no verdadeiro Natal? O rei chegou. Eu quero me submeter a ele, hoje e sempre. Esta é a mensagem. Este é o Natal. Muitas pessoas acham tudo muito bonito, muito bucólico, ficam emocionadas diante de um presépio, diante das imagens que evocam o Natal, os animaizinhos em volta, toda aquela imagem. Mas o anjo anunciou, meus irmãos, o rei chegou, o grande rei, o rei esperado desde a fundação do mundo para trazer o reino de Deus de volta a esse mundo pecaminoso. Ele chegou e a rebeldia já não tem mais lugar. Nós devemos nos curvar diante dele e devemos desejar ardentemente que a sua vontade se cumpra em nossas vidas. Fazemos isso pela fé, porque de fato, quando olhamos, ele é só um bebê. Quando olhamos as imagens do Natal, ele é só um bebê. Mas pela fé reconhecemos que nele, em seus ombros, está o reino de justiça. E o seu cetro é um cetro de justiça. O seu trono é um trono eterno. E nos submetemos a ele com alegria. Esta é a alegria verdadeira do Natal. É gostoso reunir a família? É. É gostoso comer bem? É sim. É gostoso poder dar e receber presentes? É muito bom. Mas a verdadeira mensagem é a que dá sentido para isso. Se podemos fazer qualquer uma dessas coisas, é porque o Rei está no seu trono e Ele tem nos abençoado. Ele tem nos concedido alegria. Mas se Ele não nos conceder essas alegrias, a mensagem do Natal não acaba. Ela permanece de pé, porque o seu reino é reino eterno. E se nós somos seus súditos, essa é a nossa maior alegria. As promessas de Deus que se cumpriram naquele momento histórico, tantas promessas de Deus antigas que se cumpriram naquele momento histórico, só nos dão a certeza de que uma última promessa de Deus, de que Jesus voltaria para instaurar de vez o seu reino, ela também se cumprirá. E nós aguardamos esse dia, fazendo a vontade do Senhor e desejando que se cumpra em nossas vidas a sua palavra dia após dia. Que seja esse o nosso maior desejo, que seja esse o presente que nós mais desejamos, ver a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, o reino do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo e Eterno, aqui estamos, Senhor, como servos do Senhor, desejando ardentemente que se cumpra em nós, conforme a Tua palavra. Ó Deus, ainda que sejamos tão limitados, tão sem recursos, e até mesmo tão ignorantes a respeito dos Teus planos, como era a jovem Maria. Nós queremos nos curvar diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo a Tua grandeza, a grandeza do Teu Filho, Ele, que é chamado Filho do Altíssimo, que tem o trono de Davi, cujo trono jamais será fim, concebido pelo poder do Altíssimo. Ele é o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor, Jesus. Te pedimos que o Senhor continue nos conduzindo de acordo com a Tua vontade
de acordo com a tua palavra e de acordo com os teus planos. Faz em nós, ó Deus, a tua vontade. É o que nós te pedimos de presente, não apenas para este Natal, mas para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém.